Olá, turminha! Estamos começando agora a nossa aula de número 2 de avaliação de desempenho, gestão de desempenho, né? E hoje nós vamos falar sobre a avaliação. Na primeira aula, no finalzinho do nosso vídeo, nós terminamos lá com a pergunta que eu fiz para vocês, né? O que seria avaliar o desempenho? Então eu finalizei a aula para que os nossos vídeos fiquem mais curtinhos, tá? Eu vou tentar aí fazer as nossas aulas de no máximo 15 minutos. E eu gostaria de lembrar vocês que todo o material teórico vocês podem estar acompanhando lá no nosso e-mail, assim como em tudo que já foi passado para a gente lá em sala de aula, tá bom? Então, vamos lá desenvolver um pouquinho sobre o que seria essa avaliação de desempenho, o porquê avaliar, vamos pensar um pouquinho. Então, como eu já tinha citado, inclusive na aula anterior, eu já tinha falado para vocês que a avaliação de desempenho, sim, ela vai surgir como um conceito alternativo às técnicas tradicionais, né? E quando eu falo de desenvolver um conceito alternativo, eu quero dizer para você, aluno, que a gestão de desempenho atual, né, ela vem modificada da gestão tradicional. Por quê? Porque ela vai pensar nesse indivíduo de uma forma mais completa, tá? Ela vai pensar nesse indivíduo valorizando o seu potencial humano, valorizando as suas habilidades, as suas técnicas e tudo aquilo que ele carrega consigo enquanto experiências, enquanto dedicações já experimentadas, já vivenciadas anteriormente. Então, eu trouxe para vocês aqui, inclusive, nessa nossa ilustração, né? Esse rapazinho aí, nós temos um gráficozinho que seria justamente o que nós vamos ver, né? Não deixa de ser um ato de mensurar ou de verificar e apreciar um desempenho, tá? Mas a gente vai perceber aí, na sequência, que existem vários fatores em torno disso, não somente aquilo que o nosso indivíduo, nosso colaborador, vai trazer enquanto retorno para a nossa organização, tá joia? Vamos seguir. Então, eu trouxe para vocês duas definições que eu considero bastante importante, que a Venato vem falando que a avaliação de desempenho ela é uma apreciação sistemática do desempenho do indivíduo no cargo e de seu potencial de desenvolvimento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as empresas precisam perceber a partir de agora essa avaliação de desempenho como algo que precisa ser constantemente verificado, que precisa ser constantemente percebido, né, por cada indivíduo. A empresa precisa verificar, precisa mensurar de fato tudo aquilo que está sendo realizado dentro da empresa, a partir do cargo de cada indivíduo e também do potencial que cada um apresenta a partir do seu desempenho, das suas atividades, das suas funções, certo? É percebido então que cada ser tem consigo um potencial, tá, de desenvolvimento e a empresa precisa então de forma sistemática, de forma organizada, começar a perceber como que cada um se percebe ou como que cada um se desenvolve, se entrega dentro da sua função, das suas atividades, certo? E Pontes, em 1999, vai trazer um conceito da seguinte forma: ele vai falar para a gente que a avaliação de desempenho é um método que visa continuamente estabelecer um contrato com os funcionários referente aos resultados desejados pela organização e busca ainda acompanhar os desafios propostos, corrigindo os rumos quando necessário e avaliar os resultados conseguidos. Então, Pontes também vai estabelecer um conceito que vem ao encontro, né, daquilo que a Venato coloca para a gente, que é avaliar o desempenho. Então, ele pode servir como métodos, ou seja, como ferramentas, como maneiras, né, de perceber continuamente, mais uma vez, de forma sistemática e organizada,
de que forma que agora eu percebo essas pessoas nas suas atividades, né? Então ele trata como se fosse um contrato do funcionário, vejam bem, referente aos resultados desejados pela organização. A empresa, claro, ela apresenta consigo, né, as suas metas, os seus objetivos que são esperados, e espera-se que essa minha pessoa, esse meu colaborador, que esteja desenvolvendo aquela atividade, ele esteja alinhado à minha estrutura organizacional, ele esteja alinhado com as visões, com a missão que a minha empresa carrega consigo, para que ele possa apropriar, né, dessas ferramentas e entregar um resultado que seja desejado pelas organizações. E busca ainda, então, acompanhar os desafios, corrigindo os rumos, né? Aí é percebido na sequência que nós vamos ver que a partir dessa verificação ou desse gerenciamento do desempenho de cada um, nós podemos avaliar o que Pontes fala para a gente aí, tudo aquilo que de repente foi ou está sendo desenvolvido de forma incoerente e que pode ser melhorada através de cada indivíduo ou até mesmo algum erro técnico, né? Ou alguma estratégia que a empresa tenha colocado em prática e que nesse momento vai ser percebido para que sejam corrigidos aí algumas falhas, tá? E aí nós vamos trazer aqui as principais finalidades que a gestão de desempenho carrega consigo. Acompanha comigo no slide. Uma delas é harmonizar os objetivos individuais dos colaboradores com o objetivo da organização. É bastante importante, então, pensar que a partir dessa novo pensamento, a partir desse novo olhar para a gestão de desempenho nas organizações, uma das principais finalidades é verificar que tanto as empresas quanto os colaboradores carregam consigo alguns objetivos, né? Mas que esses objetivos específicos, ou seja, em torno daquilo que ele apresenta enquanto atividade, elas possam estar harmonizadas, né? Que esse colaborador esteja apto para desenvolver ferramentas e estratégias que venham de forma a comungar com aquilo que a empresa espera dele, ok? Uma outra finalidade seria facilitar o diálogo entre os colaboradores e os superiores. Isso é muito importante, nós não podemos deixar de falar. Constantemente nós temos falado em sala de aula sobre as mudanças de paradigmas, sobre as mudanças de pensamento, sobre a questão da liderança dentro das empresas, né? E aqui vem falando para a gente como um fator principal ou um fator crucial, digamos, que dentre essas finalidades, desses objetivos a partir da minha gestão de desempenho, sim, é facilitar esse diálogo. A empresa começa a perceber que essa participação ativa dos meus funcionários, ela é bastante positiva para que eu tenha um retorno ainda melhor para o cumprimento das metas e dos objetivos empresariais. Uma outra finalidade seria a promoção da motivação. Entende-se que quando esse colaborador ou esse funcionário ele participa de forma mais ativa, ele começa a perceber a sua importância, né? E tendo um valor diferente ali dentro, através daquelas habilidades, daqueles conceitos, de tudo aquilo que ele carrega consigo, ele começa também a se sentir mais motivado e mais feliz para o desenvolvimento das tarefas. Uma outra finalidade seria o incentivo do desenvolvimento profissional e pessoal. Prestem atenção, uma vez que cada funcionário já conhece de que forma que a empresa trabalha esse gerenciamento do seu desempenho, ele começa a perceber também que ele precisa se desenvolver, né? Que ele precisa acompanhar as mudanças, principalmente dentro desse contexto atual de mudanças, desse contexto global que nós temos vivido frequentemente com a era tecnológica, né? E aí ele começa a perceber que ele precisa se desenvolver de forma pessoal e profissional. E nós vamos ver em gestão de pessoas o que significa
ou de qual que é a importância desse desenvolvimento pessoal dos colaboradores a partir, inclusive, do seu comportamento dentro das organizações, porque isso também começa a ser validado de uma forma diferenciada. Outras finalidades, vamos perceber aí, a identificação das necessidades de formação e avaliação. As empresas, a partir desse desenvolvimento, desse gerenciamento do desempenho do seu funcionário, ele começa a identificar em que ponto, em que momento eu preciso treinar o meu funcionário, em que ponto, em que momento esse colaborador precisa buscar mais conhecimento, que seja técnico, que seja vivencial, mas que ele possa suprir essa necessidade da minha empresa. Contribuir para a determinação de promoção, progressão de carreira, informações, aumentos salariais, transferências, necessidade de treinamento e até mesmo demissão. Sim, essa é mais uma finalidade importantíssima que a gestão de desempenho carrega consigo. E isso significa que entender de que forma que o meu funcionário trabalha, entender a entrega com que ele faz no desenvolvimento, no desenrolar da sua função, no seu dia a dia, perceber que eu tenho um funcionário X, que ele tem um retorno maravilhoso, que ele está alinhado com os objetivos, com as estratégias da minha empresa, né? Ele de fato veste a camisa e aí eu começo a perceber, olha, será que esse funcionário ele pode, né, ser um potencial para a minha organização? Como que eu posso fazer para mantê-lo nessa empresa, né? E aí sim eu começo a pensar na questão do aumento salarial ou a questão até mesmo de uma promoção, uma oportunidade melhor que surge dentro desse contexto e eu posso oportunizar com que esse meu colaborador faça parte desse meio, né? Assim como as demissões também, claro. E quando eu começo a perceber que eu tenho um colaborador que não traz um retorno positivo, que constantemente está insatisfeito, né? E ele começa a ter ações e comportamentos que não vêm ao encontro daquilo que espera-se dentro da minha empresa, sim, é possível que através desse gerenciamento de desempenho da minha empresa, eu comece a perceber quais são essas pessoas que eu não quero mais que faça parte dessa minha organização, certo? E um outro fator interessantíssimo também é que a gestão de desempenho e retenção de talentos, ela possibilita também a validação do recrutamento e seleção de pessoal. Como que seria isso? A partir desse gerenciamento de pessoal, de desempenho pessoal, eu começo a perceber e a verificar se aquele momento de recrutamento e seleção que foi feito anteriormente, se ele foi de fato eficaz, né? Se as ações, as propostas e as estratégias que a minha empresa desenvolveu, se elas de fato estão sendo validadas e se esse meu funcionário está cumprindo de fato com tudo aquilo que foi proposto para a gente nessa organização. Desculpem, eu passei um slide aí, mas não é o nosso momento. Então, é isso aí, pessoal. Para a gente finalizar, então, eu queria, né, trazer para vocês esses conceitos sobre o que seria essa avaliação de desempenho e as principais finalidades. Lembrando também sobre a questão do feedback, né? A avaliação de desempenho, ela não somente é positiva para as organizações. É muito importante que vocês percebam dessa forma. A avaliação de desempenho, ela traz consigo também uma característica muito importante, que é a do feedback, né? Esse feedback ele serve tanto para a empresa, mas ele serve também para os meus colaboradores. Como? A partir desse feedback que é dado, gerenciando os comportamentos, gerenciando as atividades, tudo aquilo que é realizado dentro da minha empresa, eu consigo também perceber, eu, Janaína, enquanto funcionária, né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos que eu carrego comigo e tudo aquilo que eu possa estar
melhorando para dias futuros, tá, gente? Então, a avaliação de desempenho nada mais é do que uma apreciação do desempenho, tanto individual, a partir das atividades que são realizadas pelos meus colaboradores, né? E assim como uma apreciação do potencial humano, tá? E esse potencial é aquilo que nós funcionários estamos fazendo de entrega para a minha organização, e assim como avaliar também o potencial, se esse potencial humano estar alinhado de fato com aquilo que a empresa espera de mim, colaboradora. Ficamos então, pessoal, por aqui com a nossa segunda aula. Eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo e vamos acompanhando o YouTube para que vocês possam participar dos próximos momentos. Um abração para todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!